Confesso, eu não tinha uma expectativa, eu estava muito aberto para o que estava aparecendo, né? É, eu acho que uma avaliação geral, eu vou partir do meu prazer de encontrar esses textos, né? Que é de alguma maneira me aproximar de falas, de pessoas, de personagens que não fazem parte das minhas leituras cotidianas, que não fazem parte do que eu lido normalmente, né? Então eu acho que essa semente, né, semente de que a partir desses textos, esses textos permitem que eu, leitor, outros leitores, vão poder se aproximar de universos que me interessam, que podem interessar outras pessoas. Então, em primeiro lugar, é uma ótima avaliação no sentido que eu me aproximo de lugares que eu desconheço, né? Agora, é claro, são pessoas que têm uma bagagem pequena ainda na escritura, né? Eu acho que o que mais me interessa é o processo como um todo, entendeu? É a Flupensa como um todo, né? De como isso pode fazer, como um projeto como esse, né? Que envolve muita gente, vindas de muitos lugares diferentes, tanto na escrita como nas consultorias, quanto nessa circulação pela cidade, né? Como é que esse projeto pode fazer a literatura, o desafio da escrita, fazer parte de um cotidiano, fazer parte da vida dessas pessoas, né? Me interessaria menos se eles vão se tornar escritores, se eles vão ter a habilidade para escrever sobre qualquer coisa, né? Fico muito mais tocado por esse espaço, né, de trocas entre muitas pessoas, inteligências, sensibilidades em torno da literatura. Acho que esse é o grande lance do projeto. Olha, foi uma experiência bastante estimulante hoje aqui. Os textos eles já revelam uma trajetória de melhoria crescente, mas o pessoal ainda tem muita proteína para adquirir, né? Conhecer mais a arte do conto, mas achei que todos têm um grande potencial, porque todos têm o pré-requisito mais importante para se tornar um escritor, que é a imaginação. A partir daí eles precisam ler muito conto para aprender na prática técnica, porque técnica de literatura você só aprende na prática, não existe manual que te ensine a fazer assim ou assado. Você tem que ver como é que os grandes escritores escreveram e imitar, ou então imitar adaptando a sua própria personalidade. Então achei que foi muito positivo realmente, acho que é um trabalho bastante sério, né? Olha, eu acho que começando pela segunda parte, né, importância social, assim que o Écio me convidou eu aceitei, porque eu, como todos os cariocas, achamos que uma das coisas mais importantes que está acontecendo no Rio de Janeiro é essa integração das comunidades com a cidade como um todo, terminando com a cidade partida. Então, acho que o mais importante é que você agora tem iniciativas culturais e não apenas a cultura da própria comunidade, que é muito importante preservar, mas principalmente levar a cultura erudita, né? Levar a cultura que normalmente é aprendida só nas escolas ou nas universidades para dentro da comunidade. Então achei essa parte assim, da literatura, me entusiasmou, porque eu trabalho com isso desde sempre, desde 20 anos de idade, então achei que muito importante. E quanto aos efeitos que pode ter, a gente não pode prever, o que a gente pode torcer é que para algumas pessoas a experiência de terem um dia assistido essas atividades tenha sido um motor, né, um estimulador de uma carreira. Quem sabe não tem aqui algum grande escritor ou algum grande cineasta, né? Porque muitos começaram assim, participando de atividades culturais. Eu acho que é importante que a atividade cultural esteja existindo nesse espaço, né? Eu faço parte de um evento que acontece já há 8 anos em São Gonçalo, que é Uma Noite na Taverna, juntamente com o Rodrigo Santos e o Romulo Narducci. E já até havia visto a chamada para a FLUP, feita pelo Júlio no próprio Bom Dia Rio. E numa coincidência, o Rodrigo falou que seria possível que participássemos todos juntos nessa edição. Inicialmente, a minha principal motivação foi a de dar mais visibilidade ao nosso evento e poder trocar experiências com outros escritores, ampliando assim a rede de contatos, né? E tornando a troca muito melhor entre as pessoas, né, que também estão escrevendo. E, com isso, levar o nosso trabalho a outras searas, fazer uma troca e, ao mesmo tempo, entender o que era a FLUP, que no início realmente não nos pareceu muito claro o que foi assim, engendrado. Se era uma oficina, se era um concurso. O aspecto, inclusive, do concurso não era nem o que eu esperava de início. Eu estava mais focado mesmo na troca, né? Eu tive a felicidade
de No Encontro da Cidade de Deus ter sido lido pelo Alexandre. E é muito legal, assim, ter um feedback do que você escreve, fora do círculo de pessoas que você está acostumado a ter, né? A gente vem de uma cena que, embora seja conhecida na cidade, fica restrita à cidade onde a gente fica e onde muitas pessoas mesmo não têm acesso. A Flup Pensa foi realmente uma experiência, tem sido, né, uma experiência muito boa, porque a possibilidade de você ter autores falando sobre o ofício de escrever, que é um ofício que nós buscamos, né? Eu como poeta tenho minha ocupação, meu trabalho, mas o ofício de escrever é o meu real objetivo, né? Ainda que eu venha a ter, como Saramago, um contato posterior, mais velho, mas nunca perdi de foco essa vontade de comunicar através da escrita, poder criar mundos e trabalhar e ganhar dinheiro deles, né? Fazer as minhas contas com a minha imaginação. E é legal ver pessoas que já atingiram esse patamar e que também têm as pessoas de vidas, né, particulares, como professores de história que escrevem, ou então são escritores puros como o Cuenca, que eu já conhecia, ou o Braulio, que eu também já conhecia, de rodas de ficção científica. E ver essas pessoas falarem é enriquecedor. São palestras, as palestras foram espetaculares, assim, desde do Eduardo na Rocinha, a palestra que a gente teve do Vianco falando sobre seus contos fantásticos, ou então ouvir o Ferré falando da sua malandragem malufista. É muito legal ver que, assim, você encontra em todos eles alguma coisa que te dá mais força para perseguir aquele teu sonho, né? Perseguir a tua vontade de escrever. Basicamente isso, assim, as palestras têm sido muito, muito boas. Com relação à parte mesmo da organização, fiquei um pouco preocupado pelo fato de que não houve aquele corte inicial do reality, né, que ele falou, né? Geralmente os realities, que é uma coisa que eu odeio, mas os realities cortam as pessoas, né? E isso faz... É uma coisa ruim, porque as pessoas ficam tristes, não vêm mais, né? O que é uma pena, porque as palestras são ótimas, então as pessoas têm que ter maturidade para serem cortadas e aproveitarem, né? Então, acho que ficou um pouco com medo dessa coisa. Eu realmente, como meu objetivo era mais trocar mesmo, então, assim, se fosse cortado eu não ia ligar, eu queria ter o feedback, né? E com isso, a quantidade muito grande de pessoas acabou gerando uma falta de retorno editorial mesmo para as pessoas que escreveram. Eu percebi isso nos meus colegas e tal. Muito pouco nos meus, porque eu já não estava colocando no dispositivo. Em função da minha rotina, ainda me dava a liberdade de trabalhar com a minha inspiração. Então, não fiquei me sentindo muito pressionado por essa coisa do tempo, que também é uma coisa que ficou difícil, assim. Em termos de aprendizado, assim, foi muito bom. Eu tive comentários positivos, foi na Gamboa, aliás, desculpa, foi na Cidade de Deus, o Alexandre leu meu texto, na banca que estava ele e o Cuenca não chegou a ler. Eu até achei bom porque o Cuenca é meu amigo, estudei com ele na faculdade. E o João do Corujão, que eu também já conheço de longa data, que ele faz sarau também de poesia, aí deu sorte que ele não reconheceu o meu nome de Henrique Santos, que eu sou mais conhecido como Pacato lá no Saraus, e ele comentou o meu texto, né? Ele só não gostou do final, assim, eu até mudei o final que ele pediu. O aprendizado com essa troca foi muito grande. Eu gosto de ouvir e faço esse exercício, submeter o meu texto ao crivo de pessoas que não vão ter o menor pudor de falar para mim de uma coisa que está ruim. E é difícil porque a gente lida muito com o ego e os escritores são extremamente vaidosos, né? Extremamente vaidosos. É difícil, até os colegas mesmo, né? Eu tenho, altas brigas com o Rodrigo Rômulo, eles não escutam crítica de jeito nenhum. É difícil abandonar a postura do ego e tal, da vaidade. Eu mesmo já recebi crítica lá, eu quase, discuti com a namorada, falei, caraca, não, você não entendeu, né? Quem não entende é o outro, né? Isso é complicado. E isso já é um aprendizado, o fato de você saber lidar com a crítica,
porque você vai ser avaliado. Então, é legal procurar a crítica para ter um resultado de excelência para os outros, quando não é um exercício íntimo, de uma demonstração pessoal, na qual você não está preocupado com isso, está preocupado apenas em expor o que você está sentindo. Quando você tem um feedback, aquilo já toma uma outra cara, tem que ter um toque mais editorial, você faz a sua poda, e isso mexe com a vaidade, mexe com o ego, né? A pessoa tem que aceitar, voltar, tirar uma coisa ou outra, e esse processo é legal. A outra coisa é ter ouvido de todo mundo, uma coisa muito importante que mudou minha relação até com o fato de escrever, porque, como eu falei antes, eu estava muito movido pela inspiração, e a inspiração devido à minha rotina. Trabalho 9 horas por dia, tenho filhos no final de semana que eu tenho que dar atenção, então as madrugadas acabam se espremendo para poder escrever. E nisso eu comecei a entender que o ofício do escritor depende da regularidade. E com relação a esse ponto, eu já mudei completamente a minha forma de ver a minha construção. Eu já comecei a elaborar um plano de vida onde essa minha arte, essa minha forma de expressão, já vai ter que encontrar uma regularidade.